E no vídeo da semana, a entrevista é com Natália Nasser Ramos Seixas, ginecologista e obstetra pelo Hospital Pérola Byton, com fellowship em reprodução humana na França. A londrinense, que reside em São Paulo, segue os passos do pai, o ginecologista Dalmo Borges Ramos Júnior. Nesta entrevista, Natália fala sobre o amor à profissão, o trabalho em família e, claro, sobre temas mais que pontuais, como a fertilização in vitro e o congelamento de óvulos. Confira! Natália, a ginecologia foi uma paixão que você descobriu durante a faculdade, não? Foi. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo ser pediatra e foi muito engraçado que acabou que eu tentei gostar de várias outras coisas, né? Porque eu já tinha meu pai, então eu já conhecia bastante da ginecologia. E no final eu percebi que o que eu amava era a saúde da mulher. O que eu mais amava eram, de fato, as mulheres. E a reprodução humana, como surgiu na sua vida? Então, a reprodução humana foi uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês sabem, mas a reprodução humana é uma área nova dentro da ginecologia. A Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta no mundo, ela tem 40 anos. Então, é uma especialidade nova. E quando eu estava no primeiro ano da faculdade, meu pai fez uma pós-graduação em reprodução humana. E eu, para ficar com ele estava indo sempre para São Paulo, eu acabava assistindo as aulas com ele. E foi aí que eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, isso foi, assim, de fato, amor à primeira vista. Eu acho que, inclusive, eu ter ido para ginecologia e obstetrícia foi porque eu queria fazer reprodução humana. O Dr. Dalmo, né, que é referência com o seu trabalho, eu pergunto para você, como é ter o seu pai como professor? Nossa. Ter meu pai como professor é uma bênção, né? Porque ele é meu professor, ele é meu chefe, ele pega na minha mão, ele me ensina, ele é minha referência em todos os sentidos, né? Principalmente como profissional humano. Acho que isso, de tudo que eu aprendi, foi o melhor ensinamento que ele me deu. Natália, em tempos de Covid, qual a relação da Covid com as tentantes gestantes? Tiago, essa pergunta é muito boa. Todos os dias a gente tem milhares de publicações no mundo. E então a medicina é a ciência das verdades transitórias e isso ainda mais agora nesse momento, né? Hoje, o que a gente tem de recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? A gente tem de recomendação que as pacientes que estão tentando, elas precisam de pelo menos 3 meses pós-vacina para voltar às tentativas, porque a gente ainda não sabe se é seguro ou não a vacina durante a gestação. E, pegando esse gancho, a sociedade se manifestaram dizendo que as pacientes que estão grávidas, elas devem discutir com o seu obstetra os riscos e os benefícios da vacina. Então, por exemplo, uma paciente que tem alto risco de complicação, que tem uma comorbidade, que tem uma asma grave, que tem alto risco de se ela se infectar com o Covid, ela complicar, essa paciente deve discutir com o obstetra dela os riscos e os benefícios dela tomar vacina ou não, e em alguns casos a gente vai vacinar. Se a paciente ela for profissional da saúde, ela estiver exposta ao Covid, às vezes compensa ela vacinar, mas é uma discussão que deve ser individualizada. E doutor, em relação à fertilização in vitro, ela é indicada para quais mulheres? Bom, a fertilização in vitro, ela é indicada para as mulheres que estão tentando engravidar há mais de um ano, né? Se elas tiverem mais de 35 anos, menos de 35 anos, elas já devem começar a buscar um especialista depois de um ano de tentativas. E se elas tiverem mais de 35 anos, 6 meses de tentativa sem engravidar, elas devem buscar ajuda de um especialista. Logo, a gente tem alguns tipos de tratamento de reprodução humana, né? Os tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. De baixa é basicamente o coito programado e a inseminação intrauterina, e de alta é a fertilização in vitro. Então, depois dessa primeira avaliação, que a gente faz vários exames com as mulheres e com os homens, né, do casal, a gente vai optar por um dos tratamentos. A fertilização in vitro, geralmente ela é indicada quando a mulher ela não tem trompas, ou quando ela tem uma baixa reserva ovariana, ou quando ela tem alguma doença genética e a gente precisa avaliar melhor esse embrião, ou quando ela teve alguns abortamentos de repetição. Enfim, temos várias indicações, mas hoje uma das principais causas de infertilidade do casal, na verdade, é a idade feminina. Porque a fertilidade da mulher, ela está altamente atrelada à fertilidade. Certo.
E falando nisso, né, o congelamento de óvulos, existe uma idade mínima e máxima? E ele é indicado para todas as mulheres? Que acho que é uma pergunta recorrente, não, doutora? Essa é muito frequente, Thiago. É o seguinte, não existe uma idade mínima para o congelamento de óvulos e nem uma idade máxima. Mas o que a gente sabe é que existe uma idade ideal. Uma idade ideal em termos de custo e benefício. Logicamente, a partir de 36, 37 anos, como a gente tem uma diminuição da fertilidade natural espontânea da mulher, porque a gente perde os óvulos tanto em quantidade quanto em qualidade, já não é uma idade ideal. Mas é lógico, se a mulher com 38 anos, ela decidiu que ela quer postergar ainda mais a maternidade, a gente pode congelar, só que ela tem que estar ciente que os resultados de uma possível gravidez com esses óvulos talvez não seja como, por exemplo, de uma mulher de 30 anos. Então, quanto à idade mínima, a gente não tem, mas a gente fala que também o custo-benefício de você congelar antes dos 33, 34 anos, talvez não compense, porque os estudos mostraram pra gente que muitas mulheres que congelaram muito cedo nem precisaram usar esses óvulos. Mas as mulheres que têm interesse, que querem tirar, como eu falo para os meus pacientes, esse elefante branco do meio da sala, para ficar tranquilas, elas podem congelar. Uma outra indicação de congelamento são as pacientes que mais jovens, elas já estão apresentando uma diminuição rápida da fertilidade. E isso também vale a pena discutir com o seu ginecologista e com o especialista para ver se você tem indicação ou não. Mas eu diria que a idade ideal é entre 33 e 35 anos. Essa é mais ou menos, não sou eu dizendo, são os estudos, que é o melhor custo-benefício. E, doutor, em relação à fertilização in vitro, um mito e uma verdade? Um mito é que dá certo para todo mundo. Infelizmente, não dá. Em alguns casos, um professor meu me ensinou que a gente não consegue ser melhor que a natureza, em alguns casos. E uma verdade é que ela ajuda muitas pessoas. Ela ajuda muitas pessoas no sentido que a gente já tem mais de 8 milhões de crianças que nasceram graças a essa técnica. Então, é uma técnica que deve ser, de fato, valorizada. E uma outra coisa que eu sempre falo, que muitas mulheres, quando elas recebem a notícia de que elas precisam fazer uma fertilização in vitro, elas choram. Porque, de fato, ninguém quer ter um filho graças a isso. A gente sempre sonha em ser mãe de uma maneira espontânea, enfim. Mas passar por uma fertilização in vitro não faz ninguém menos ou mais mãe. Pelo contrário, o amor é igual, enfim. E no final, acho que todas as mulheres acabam descobrindo por que elas passaram por isso. O melhor de sua profissão? Ai, o melhor da minha profissão é quando eu vejo o coraçãozinho batendo do bebê, do feto. É minha alegria. Sua relação com Londrina? Ai, gente, a Londrina é minha vida, né? Eu sou nascida, criada aqui. E meu sonho era morar aqui de novo, mas enfim, por motivos profissionais do meu marido, acabou que a gente mora em São Paulo. Mas é minha terra e acho que é a melhor cidade do mundo. Seus planos e projetos que vêm por aí, o que você vislumbra aí para 2021? Nossa, 2021, bom, primeiro espero que seja um ano muito melhor do que 2020, né, em termos de saúde, etc. Mas eu tenho vindo para Londrina uma vez por mês, né? Eu trabalho aqui, eu tento fazer os casos de reprodução. Eu trabalho também em São Paulo, numa clínica de reprodução humana e acho que é isso, basicamente. E um sonho a realizar? Um sonho a realizar? Eu quero ser mãe. Em breve? Não sei, mas é um sonho a realizar. Natália, obrigado por nos receber. Mais sucesso para você e quem quiser acompanhar suas dicas no Instagram, é isso? Isso no Instagram, gente, vão ser sempre muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço por essa entrevista, por essa oportunidade, sempre aqui com muito carinho. Obrigada por tudo.